Essa parte é um pouco mais demorada, né? Um pouco mais pesada. Esperar ele carregar. Bem, aqui ele está terminando o processo. Pode ser que o de vocês abra uma caixa, eu já deixei ela para não ficar aparecendo aqui para mim. Vamos apenas aqui agora em Workbench, vamos salvar o nosso projeto, né? Fail save. Salvar aqui em documentos como tutorial, aula, aula 1. Aqui o progresso da nossas. Bom, pronto, já foi. Aqui agora vamos dar um check para ver se está tudo certo. Hum, tá, ok. Vamos adicionar aqui inicialmente o efeito da gravidade. Foi por isso que eu falei que é importante, né, nós deixarmos aqui, considerarmos os eixos como padronizado já, porque aqui nós vamos adicionar então o efeito da gravidade no sentido contrário ao positivo de y, então menos é 9,81. Ok, vamos vir agora em Models. Então, double clique aqui. Ahn, clica aqui. E isso aqui é importante deixar em dois também. E algumas considerações. Uhum. Isso aqui eu não sei se vai precisar deixar para esse tipo de problema. Spruce. Implicit. Ahn, acredito que não vai ter necessidade de alterar isso. E, bem, vamos aplicar agora. Esperar ele processar um pouco. Vamos vir nessa segunda caixa. Pode ver que agora nós temos o parâmetro de, de alguns materiais, né? Temos o primário e o secundário. Entre eles, independente de qual opção, nós só temos o ar como sendo o nosso material base, né? Então vamos alterar aqui para nós termos a água como sendo o nosso fluido. Vamos vir aqui então em materiais, eh, dar um double clique aqui, create, um, Fluent Database e vamos descer aqui até chegar na água, né? Certo, vamos verificar agora no enunciado da questão o que que ele pede. Ele pede uma densidade de 1 kg por metro cúbico, 1 kg, densidade. Vamos alterar aqui para. Ele pede uma densidade de 1 kg. Acredito que aqui seria de 1.000.
Bem, vamos deixar como veio do enunciado mesmo. Então, copiar, vamos copiar. Aqui ele já vai para a propriedade da água, né? Podemos fechar aqui. Agora aqui, vamos deixar como sendo a água mesmo. Fluido, água. Aqui podemos alterar daí a densidade agora. E a viscosidade, né? A viscosidade ele pede sendo 2 vezes 10 a terceira. Vamos verificar a unidade aqui também. Quilograma por metro por segundo. Estão na mesma unidade, certo? Aqui então 0,02, né? Três casas, correto? Change create. Hum, ok. Podemos fechar aqui agora. Certo, agora aqui vamos vir para esse nosso primeiro material, vamos deixar como sendo o ar mesmo. O segundo, vamos alterar para a água aqui, e a nomenclatura dele também. Aplicar isso. Ok, ele fez a alteração já. E vamos seguir agora para essa última caixa. Vamos adicionar agora a constante de 0,072, né? Que seria a constante de tensão da água, né? Vamos adicionar aqui vamos clicar nessa caixa. Uhum. Essas alterações aqui seriam para nós termos o problema não tão genérico assim, né? Para deixar um caso mais específico, obter resultados mais precisos também, né? Como é o de se esperar no final. Vamos aplicar então, fechar. E nossa próxima etapa agora vai ser modelar aqueles sólidos que nós tínhamos editado lá em Mesh. Então aqui, inlet. Aqui ele já deixa como velocity inlet. Vamos editar apenas as propriedades dele. A velocidade do nosso fluido, certo? O enunciado nos trouxe que seria 1 metro por segundo a velocidade que ele quer que adote. Então vamos deixar aqui como sendo 1 metro por segundo. Aqui não precisamos mexer em nada. Vamos apenas aplicar. E ok. Certo, eu não sei. Inlet aqui, ele não tá me deixando. Ele não tá me deixando alterar. Vamos em Outlet agora. Aqui vai ser possível visualizar. Ahn, bem, vamos vir aqui, Open Channel. A nossa surface, né, que seria o nosso nível. A gente tem um diâmetro de 20 centímetros, né? Então, se a gente pode considerar como totalmente preenchido, que seria de 0,2, então.
ou também de 0,1, que seria o nosso meio do tubo, como a água entrando no meio do nosso tubo, que vamos aplicar então. A parede, verificar as propriedades dela aqui apenas. Tá certo. Bem, correto. Agora aqui já alteramos todas essas propriedades aqui. Inlet eu só vou verificar, ele não tá me deixando criar surface aqui também. Hum, tá certo. Bem, vamos ver o que que ele vai me trazer como resultado. A depender disso, podemos fazer algumas outras alterações. Hum, vamos vir aqui agora e selecionar essa opção. Hum, e aqui ele tinha dado o erro na hora de inicializar. Eu esqueci de alterar aqui nas propriedades do fluido. É, clicar aqui. Vamos vir aqui o nosso nível, né? Por isso que ele não conseguiu inicializar. Ele não identificou nenhum tipo de nível para adotar como referência. Aqui nós vamos deixar então como 0,1 também. Aplicar. Hum, vamos marcar aqui. Aqui na hora de inicializar ele tinha dado um problema que eu aqui eu acabei me confundindo. Vamos voltar aqui. Aqui em LED, vamos alterar para pressão de entrada. Eu tinha deixado como sendo velocidade, né? Até por isso que ele não me deixou adicionar aqui a nossa free surface, né? Eu vou deixar como totalmente preenchido, 0,2, a velocidade de 1 metro por segundo, né? Conforme o anunciado, vamos aplicar, fechar, outlet. Aqui ele já está com pressão, né? Então, vou deixar como 0,2, vou aplicar, fechar. Eh, aqui ele já está certo, aqui em Cell Zone. Vamos alterar o fluido também para inlet e o nosso surface vamos deixar como sendo de 0,2, seguindo o padrão, né? Não dá divergência alguma. Bem, vamos verificar aqui. Bom, essa caixa aqui tem que deixar marcada, né? E vamos ver se agora ele consegue iniciar. Calcular a partir da entrada. Hum,
Flat e vamos rodar. Hum, bem, não deu nenhum erro aqui. Vamos vir agora em Surface, New, Visual Surface. Vamos criar aqui a nossa superfície, que seria, né? Visual Surface. Ahn, opa, selecionar essa opção, alterar aqui para água e alterar aqui para 0,5, né? Seria User Surface de meio. E vamos criar. Ahn, sim, aqui ele acabou indo duplicado. É, tá certo. Vamos fechar aqui. Vamos vir aqui agora em Mesh. Oh, Mesh não, em Graphics. Um novo contorno. Vamos visualizar aqui a nossa. Deixa eu ver só se aqui dá para visualizar, ó, que nós temos a entrada, né? A saída daí e a nossa parede, certo? E aqui tá como pressão, vamos alterar aqui para velocidade e pressão, certo? Ok, essa vai ser a nosso primeiro contorno. Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos alterar a visualização dessa figura. Vou deixar como sendo o tubo aqui, dar um zoom maior para visualizar o que está acontecendo. E vamos vir agora em Animation, vamos criar uma nova animação a partir dessa visualização aqui que criamos. Ahn, deixa eu alterar novamente aqui. Essa seria a visualização que eu quero. Em New. Ok, aqui ele criou a vista zero, que seria essa. Vou, vou dar um OK. Aqui ele já aparece. Vou criar um novo contorno para uma nova animação. Então aqui eu vou deixar os mesmos parâmetros. Apenas agora, ao invés de pressão, eu vou alterar para velocidade. E, bem, vou rodar esse problema aqui. OK. Criar uma nova animação novamente. Contorno 1. Aqui ele me deu a vista 1 agora. E, ok, pronto, tenho as duas animações. Agora basta rodar esse problema. Vamos aqui em Run. Número de interações, vou deixar como sendo 820. Aqui como sendo 0,01. E vou calcular. Como essa é uma etapa mais, mais demorada, que seria a renderização, eu vou voltar aqui com o resultado final já. Bem, aqui ele terminou de renderizar. Antes de rodar o problema, eu queria
exemplificar do, do porquê desse exemplo ter dado uma variação, um resultado, na verdade, diferente, né? Um resultado visual diferente daquele que eu mostrei inicialmente. É, bom, isso foi por conta, por aqui nessa etapa, aonde a gente adicionou o inflation, foi nas regiões de fronteira, é, no caso, essa seria a parede, né, do nosso cilindro, e na entrada e na saída. Isso vai dar um maior detalhamento para a gente na hora do nosso resultado, na hora que o programa for calcular para nós. Isso vai fazer, pode ter uma grande interferência na sua resposta caso seja de um perfil mais complexo, uma figura geométrica diferente, e enfim. E também isso pode variar também do fluxo que você está trabalhando, seja ele laminar ou turbulento, né? É, no caso dele ser turbulento, pode ser que não usar o inflation nessa entrada dê uns resultados insuficientes, né? É, por conta da falta de detalhes, né? Inicialmente aqui, deixa eu ver se consigo. Aqui, a gente pode perceber que tem um certo detalhamento, né, nessa entrada aqui. Seria diferente se nós não utilizássemos o inflation nessa região aqui. Seria uma superfície mais lisa, por assim dizer, né? Aqui ela está um pouco mais detalhada. Então aqui, na hora que a gente roda o problema, aqui ele traz umas informações, no caso, um exemplo gráfico, né? Um resultado gráfico e, e a visualização da nossa velocidade e da nossa pressão nesse nosso tubo aqui. Quando você vem em Animation, aí você vem em Playback, aqui vai ter as duas animações que a gente pré-estabeleceu. A primeira vai ser com relação à pressão, então pode reparar aqui em cima também que ele indica. Vamos rodar aqui para ver. Eu vou alterar um pouco a velocidade de reprodução e a gente pode reparar que a velocidade longitudinal não se altera, ela se mantém constante e bem próxima de zero, né? Para não dizer sem efeito nenhum, que foi o que eu tinha explicado inicialmente sobre aquelas condições que a gente estabelece para podermos iniciar os cálculos, certo? Aqui eu vou mudar a visualização dela também, os efeitos. Queria dar um zoom aqui, só para ter a mínima noção do que está acontecendo aqui dentro, ó. Ela tem um efeito mínimo aqui no tubo com relação à velocidade. Já aqui na pressão, nós vamos ter uma deformação não, mas uma influência diferente aqui no nosso tubo. Vamos verificar aqui. Hum, é possível notar, né? E aqui seria exatamente aquela região de entrada onde a gente estabeleceu o inflation, que eu havia explicado, né? Então, vou dar um pause aqui. A gente pode reparar que temos uma maior influência nessa região de saída, né, do nosso fluxo, certo? Deixa eu tirar esse zoom, olhar aqui. Bem, tá aqui então, né, as deformações, eu vou continuar aqui. Aqui também é importante notar que estamos trabalhando com um fluxo laminar, não um fluxo turbulento. Então, o efeito disso não vai ter lá grandes
grande diferença, né, no caso da utilização ou não do inflation, né, seria mais para o caso, como eu falei, de um fluxo ser turbulento e principalmente da nossa figura aqui, né, dessa abertura, que se trata ser de uma geometria mais complexa, né? Ahn, bom, aqui a gente consegue também obter os resultados gráficos, né? Seria a velocidade. Dá para perceber que ela se mantém constante e aqui temos uma legenda, né, para a gente se orientar sobre o que está acontecendo e, e é isso que obtemos como resposta. Também temos como adicionar se quisermos, né, a hora de calcular, quiser montar um Excel, isso eu vou deixar como para fazer no próximo exemplo, mas um exemplo mais direto, né? Agora que temos uma noção do macro, de como fazer essa modelagem, vamos nos aprofundando mais nos detalhes agora, né?